Bom, turma, vamos resolver o terceiro, tá? O segundo eu vou dizer por que eu não vou resolver daqui a pouco. Então, eu vou dividir minha tela com você aqui, tá? Bom, que nem eu estava falando, mais uma vez eu vou dividir com você, assim, eu vou mandar esse material para você, tá? Bom, aqui você tem o assunto que mais interessa dentro da mecânica dos fluidos, o ponto mais complicado é a equação de Bernoulli, está aqui, ó. A equação de Bernoulli ela evolui da equação de Euler, que são as primeiras aqui. Então você tem, por exemplo, né, a equação de Euler, ela é bem complicada. Lembra daquelas direções que nós falamos lá no vídeo anterior, as direções x, y, z? Está aqui, ó, x, y, z. Então a demonstração disso é através de diferenciais, tá? Então aqui são vetores dentro das direções e essa é a equação de Euler. Não dá para trabalhar com a equação tão complicada assim, né? Você, para fazer um problema, ficaria um dia só deduzindo as equações, né? Mas essa equação aqui, ó, já passa a ser um pouco familiar, tá? Bom, aqui é a partícula fluida fazendo o deslocamento. Então, ele tem uma coisa chamada linha de corrente. Então, se você tem um tubo onde está fazendo o escoamento de um líquido, então tem o que ele chama de linha de corrente, né? Essa linha de corrente segue esse equacionamento aqui, tá? O que interessa para nós, que é importante, é essa equação aqui, ó. A evolução, né, a dedução dentro de um escoamento permanente, desprezando força de massa, né? Então, é essa equação aqui, ó, que interessa para nós, tá? Que é a equação de Bernoulli. Então, essa é a equação de Bernoulli, tá? Dedução com o uso de coordenadas da linha de corrente. Então, ele tem que você tem aqui 1 sobre ρ, diferencial de P sobre diferencial de S e assim por diante, tá? Aqui, ó, ela tá mais simplificada ainda, tá? Ó, aqui, ó. E aqui, lembra que eu falei para que vocês desprezem totalmente as equações integrais e diferenciais? Aqui nós chegamos nela. Então, essa equação aqui que interessa para nós, a equação do escoamento incompressível, né? Essa equação conhecida como equação de Bernoulli. Então, você tem que P sobre ρ é igual a G, que multiplica Z, mais V quadrado sobre 2. Aqui você tem uma velocidade, aqui você tem a aceleração da gravidade, aqui você tem uma diferença de altura, e aqui a pressão sobre a massa específica. Então, você tem que, essa equação ela funciona se tiver essas condições aqui, ó. Escoamento tem que ser permanente, escoamento incompressível, sem atrito e ao longo de uma linha de corrente. Beleza? Bom, então, regime permanente vai te dar essa equação aqui. Vamos fugir da integral, tá? Aqui tá, você vê que tá tudo usando o diferencial para demonstração, tá? Então, chega nessa equação final aqui, ó. Bom, vamos lá. Aqui, existe uma coisa chamada tubo de Pitot. O tubo de Pitot está dentro de uma tubulação e você tem um líquido escoando aqui. Então, logicamente que se tiver um furo nesse ponto aqui, né, você vai ter uma pressão. E o tubo de Pitot, dependendo aqui, vai ter uma outra pressão aqui, certo? Ele está demonstrando aqui, ó.
tomada de pressão, tá aqui, ó, o tubo de Pitot, ou também chamado de tubo piezométrico. Então, aqui, nosso exemplo 1, ó. Então, você tem, por exemplo, o tubo de Pitot, inserido no escoamento, conforme mostrado, o fluido é ar, e o líquido manométrico é o mercúrio. Então, aqui você tem um tubo de Pitot, ele tem um escoamento, ele vai gerar uma pressão aqui que vai forçar esse líquido para cima. Beleza? Então, como é que se calcula? Primeiro, determina a velocidade de escoamento. Olha como que é. Tá vendo as equações usadas? Depois você tem a pressão. Você já conhece, já é familiar para você essa equação de pressão. Lembra? Pressão inicial menos a pressão é igual a o gama do peso específico, né? O gama é peso específico do hidrogênio menos o peso específico do ar, dividido por delta H, né? Que é uma altura manométrica. Essa altura aqui, ó, 30 milímetros. Então, você tem que a velocidade vai ser isso aqui, né? Então, olha só esse desenvolvimento. Substituindo essa equação, substituindo lá na equação da velocidade, você tem essa velocidade aqui no final, tá? Esse é um exemplo 1. Agora, o seu exercício. O seu exercício, como é que ele se desenvolve? É um bocal, onde você tem pressão dividida por ρ mais Gz mais V quadrado sobre 2 é constante. Então, ele está dizendo que Z é igual a Z2, ó, porque você tem essa linha aqui, ó. Aqui, a altura em 1 é a mesma altura em 2. Ele está te dando uma velocidade 2, a área 2 é de 0,02 metro quadrado, e a pressão 2 é igual à pressão atmosférica. Aqui é a pressão atmosférica. A área 1, essa área 1 aqui, ó, essa parte do bocal aqui, ó, a parte mais aberta, é igual a 1 metro quadrado. Aqui é 20 centímetros, né? E aqui é 1 metro, né? Quase, né? Não, 1 décimo, né? Muito bem, aqui, ó. Então, você tem o equacionamento, como o Z é igual, então, o inicial... Aqui você repetiria essa equação, isso aqui seria inicial é igual a final. Mas você não vai ter a parte GZ, né? Porque a parte GZ, o Z é igual. Então, a parte GZ cai fora. Então, fica só essa parte, pressão 1, dividido por ρ, mais V quadrado sobre 2, que é o V inicial, vai ser igual P2, que é a pressão final, dividido por ρ, mais V2 ao quadrado sobre 2. Então, você tem aqui, desenvolvendo um pouco melhor, né, P1 sobre ρ menos pressão atmosférica sobre ρ igual a V2. Beleza? Então, aqui, ó, você tem o desenvolvimento dessa equação. No final das contas, né, a equação de conservação da massa vai ser A1V1 mais, igual a A2V2. Então, você muda a posição A e V. No final das contas, sobre essa equação, você substituindo, você tem isso aqui. E, por fim, substituindo no seu problema, você tem, que é o ρ do ar, né, a pressão 1 menos a pressão atmosférica, vai ser igual ao ρ do ar, vezes a velocidade, está em metro quadrado, a velocidade que é 50 quadrado, dividido por 2. Parece tão complicado, mas não é, né? E aqui é uma parte proporcional, né? Essa parte proporcional, você tem 1 menos 0,02, que é a área 2, tá vendo? Dividido pela área 1 ao quadrado. Então, a pressão, a diferença de pressão P1 menos P2 menos a pressão atmosférica vai ser 1,476 newton metro quadrado. Perfeito? Beleza? É isso aí. As equações são familiares, né? Esse material eu vou deixar também para você lá e você dá uma olhada aí, beleza? É isso aí, meu jovem. É isso aí.